essa data para a história do país é uma data fundamental, porque na verdade foi um momento de um reconhecimento de uma situação absolutamente injusta, injusta e que já estava para ser resolvida há algum tempo, já estava em processo. E eu acho que essa data foi a consumação de um processo que estava em curso, que foi, enfim, muito estimulado pela família. E a minha família sempre participou desse processo, sempre se interessou pela solução desse problema da escravidão no Brasil, que era uma situação absurda já naquele momento. Autoridades presentes, senhoras e senhores, boa noite. Declaro aberta esta sessão solene em comemoração aos 138 anos da abolição da escravatura no Brasil. Quero saudar a presença e convidar para compor a mesa de honra Sua Alteza Real Dom Alberto de Orleans e Bragança, Senhoras e senhores, Sua Alteza Real, amigos e representantes da sociedade civil, reunimos-nos hoje sob o peso e a glória do 13 de maio, a data que imortalizou um ato de coragem, a abolição da escravidão no Brasil. Honramos a memória da Princesa Isabel, a Redentora, cuja assinatura, em 1888, encerrou legalmente um dos capítulos mais sombrios da nossa nação. O significado da Lei Áurea é profundo. Ele reafirmou o princípio inegociável de que a liberdade é um valor fundamental, um dom que nos é concedido pela natureza e por Deus, e que nenhuma autoridade humana tem o direito de confiscar. Boa noite às senhoras e senhores aqui presentes. Eu saúdo e agradeço ao deputado Felipe Soares o gentil convite de estar aqui participando dessa tão importante solenidade e também saúdo os demais companheiros de mesa que estão aqui comigo. É com muita honra que eu me integro a essa comemoração e, sobretudo, estando nessa Casa de Leis, porque nós finalmente estamos comemorando uma data de uma lei que foi uma lei fundamental para representar um momento histórico no Brasil em que se reconheceu que, em hipótese alguma, se poderia diferenciar pessoas em função de raça, de cor, e quem sabe a gente possa evoluir no pensamento dessa lei, no sentido de estabelecer outros tipos de igualdade que nós precisamos efetivamente estar protagonizando nesse país e que, infelizmente, não assistimos por razões várias. Disse Dom Pedro I, nessa manifestação apócrifa, que atribui-se a ele, eu não posso confirmar, mas concretamente vários historiadores atribuem a ele. Ele diz o seguinte: poucas pessoas ignorarão que a escravatura é um cancro que rói o Brasil. Posto isso, é mistério extingui-la. Ao primeiro golpe de vista, saltam aos olhos os imensos e incalculáveis males que a escravatura nos traz consigo. Esses males são o justo prêmio de um direito por nós arrogado e não adquirido, porque não me consta que haja direito algum dos homens se escravizarem uns aos outros.
E eu acho que esse parágrafo dessa manifestação e dessa carta, que é transcrita em alguns livros de história, me parece que estabelece de maneira muito clara, primeiro, uma compreensão clara de como era maléfico, como era prejudicial ao país, de como era visto de maneira negativa pela família a manutenção desse regime. Isso nós estamos falando de Dom Pedro I, e essa manifestação disse que foi na época em que se discutia enfim, a elaboração da Constituição de 1824, porque, portanto, nós estamos falando há 202 anos aproximadamente em que ele usou essa expressão, e após isso tem-se inúmeras outras manifestações, tanto Dom Pedro II, a Princesa Isabel e tudo, sempre falando de uma maneira concreta contra o regime da abolição, contra a abolição, contra a escravidão. E, na realidade, o que se diz é por que eles não interferiram de maneira mais concreta e terminaram definitivamente com a escravidão antes. Poderiam ter feito? Aí discute-se. Se ele tivesse feito, teriam dito que eles estavam exercendo a função de poder moderador, enfim, de chefe de Estado, com um caráter absolutista, ou seja, eles teriam interferir num processo que era um processo democrático, porque havia um Congresso Nacional. O 13 de maio foi antecedido de diversas leis, né? A lei do sexagenário, a lei do ventre livre, né? Assim, o 13 de maio assim foi antecedido, né, do 20 de setembro e 28 de setembro, diversas outras datas importantes nesse percurso. Nesse sentido, né, uma obra que vale a pena lembrar também é a do grande monarquista também, Eduardo Prado. Eduardo Prado escreveu um livro em 1893 chamado A Ilusão Americana. E nesse livro, entre tantas outras coisas que comenta, ele fala sobre como as monarquias têm uma vantagem sobre as repúblicas quando se trata de realizar grandes reformas sociais, porque a monarquia consegue pensar no longo prazo. Ele mostra como, por exemplo, a previdência social é obra da monarquia, né, no caso da Alemanha. Segundo ponto que eu gostaria de abordar aqui brevemente, o tempo que me resta, é que a nossa Irmandade ela é considerada também um lugar de memória. O primeiro museu negro no Brasil, sem patrocínio, foi iniciativa nossa, uma museóloga formada por uma universidade de respeito. Criou um centro de memória no qual sempre nós tivemos uma parte do nosso acervo voltada à herança do movimento abolicionista e alguns símbolos, alguns objetos, né, relacionados sobretudo com a Princesa Isabel. Um modelo de gesso que nós conhecemos lá, que está lá em Petrópolis, na cripta imperial, foi cedida pelo próprio escultor, está lá. Temos objetos que foram os objetos de tortura e outros elementos, duas bandeiras que nos restaram do momento abolicionista, que jamais se perderam com o incêndio de 67. Prosseguindo com essa sessão e em comemoração ao mês da abolição, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados à instituição e à causa monárquica, o chanceler Dr. Bruno Helmut, em nome do Círculo Monárquico do Rio de Janeiro, tem a honra de conceder o título de sócia benemérita do Círculo Monárquico do Rio de Janeiro à senhora Penair Carlotti, ex-diretora da instituição e dama da Ordem Equestre do Santo Sepulcro. Eu realmente sou monarquista mesmo. Me chamava de monarquista raiz. E tudo que me foi delegado para fazer, eu realmente dei o meu máximo em tudo
mesmo que fosse uma pequenina reunião, eu fazia o possível. Nesta celebração, que para mim é um momento que a história deve sempre reconhecer, de efetivamente reconhecimento da igualdade entre os seres humanos, entre as pessoas, independentemente da sua origem, da sua circunstância, do seu credo, do seu gênero. As pessoas são iguais entre todos, somos seres humanos e temos que nos respeitar e jamais se arvorar no direito de se beneficiar um em relação aos outros. Muito obrigado a todos. Antes de finalizarmos, peço mais uma vez que todos fiquem em posição de respeito para ouvirmos o hino da independência.